Bom dia, irmãos da Ebenezer, os demais ouvintes que estão vendo esses vídeos no mundo inteiro através do milagre da internet. Aqui é o pastor mais uma vez com mais uma reflexão pelo caminho. Deus tem abençoado essas reflexões, tem tido muito ibope, pessoas não somente daqui de São Luís e não somente da Ebenezer, mas de outros lugares que estão assistindo. E o meu intuito é poder ser uma bênção, é poder edificar a Igreja de Cristo. E se o que eu for passar for de benefício de outras pessoas, então que Deus seja louvado. O perigo desse tipo de coisa é que a pessoa que está fazendo vire o foco. Eu não quero que eu seja o foco, mas que Deus tenha toda a honra e toda a glória, e que a mensagem dele, a mensagem do Evangelho, seja transmitida. Esses dias eu tenho tentado melhorar um pouco o visual. Agora, como eu estou num carro, tem muito que eu posso fazer aqui para melhorar o visual. Eu aproveito os tempos que eu estou no trânsito para poder fazer isso. Vocês estão notando, eu coloquei aqui uma enquete para você poder clicar, para você ver todos os vídeos que nós temos feito até agora. De vez em quando aparece uma coisa aqui na tela, uma referência bíblica ou outro link para você clicar para acessar mais informações sobre o assunto. Essas coisas que são disponíveis pelo YouTube, né, que a gente pode fazer para melhorar um pouco o vídeo. Mas eu estava pensando como melhorar o visual aqui. Aí eu cheguei a uma conclusão: chapéu. Agora eu vou deixar com vocês saber se é melhor com chapéu ou sem chapéu. Com chapéu, sem chapéu, com chapéu, sem chapéu. Então, deixe o seu comentário no Facebook ou no YouTube, pode deixar, eu vou somar e vocês que vão decidir se eu vou fazer as próximas reflexões com chapéu ou sem chapéu. Agora, essa é a questão de visual. Agora, para o que eu realmente quero dizer hoje, no último vídeo nós falamos um pouco sobre a política, o crente na política. E se você assistiu esse vídeo, você lembra que eu falei sobre a questão da nossa mensagem. Nossa mensagem não é uma mensagem política, nossa mensagem é o Evangelho. Agora, uma coisa que eu tenho enfatizado na Ebenezer é a capacidade de entender e explicar o Evangelho. E eu creio que muitas pessoas não evangelizam porque não sabem expressar o Evangelho. Falam da política, por quê? Porque sabem da política, mas não falam do Evangelho, por quê? Porque não sabem expressar. Isso é muito triste. Quantos evangélicos que eu tenho perguntado, me falem um pouco do Evangelho, e eles não sabem. Isso é mais do que triste, isso é preocupante, na verdade. Mas, então, um dos nossos intuitos na Ebenezer tem sido descrever o que é o Evangelho. E por isso que nós temos aqui esse cartãozinho. Espero que vocês estejam vendo ali direitinho. Aí vocês viram 5 símbolos nesse cartãozinho. 5 símbolos que nós temos colocado como representante dos 5 elementos básicos, ou seja, 5 elementos essenciais do Evangelho. Se você vai apresentar o Evangelho,
e você deixar fora qualquer um desses elementos, você não tem apresentado o Evangelho. Então, rapidamente aqui eu vou passar aqui quais são esses 5 elementos. Sintam-se à vontade, não tem direitos autorais, nós colocamos isso aqui no nosso cartão de visita para podermos passar para as pessoas, olha, que nosso cartão, deixa eu explicar só esses 5 símbolos aqui e pronto, a gente explica o Evangelho. Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. O primeiro símbolo que você vê aqui, esse círculo com um triângulo lá dentro, representa Deus. Deus que é perfeito. Aí quando a gente vai explicando, a gente vai falando, Deus é perfeito, as qualidades dele. Geralmente durante a conversa eu procuro falar pelo menos de 2 qualidades importantes. Deus é amor e Deus é justiça. E Ele é perfeito no seu amor e perfeito na sua justiça. E isso é muito lindo, muito legal, mas de repente nós temos um problema com o segundo símbolo, que o segundo símbolo é a maçã, a famosa maçã, que é o símbolo do pecado. Sim, quando a gente vai falar em Deus, a gente usa a referência de Gênesis capítulo 1, onde Deus é o nosso Criador, né? E quando a gente vai falar da maçã, a gente usa Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é uma rebeldia contra Deus. E lembra que a gente falou que Deus é um Deus justo. Então por isso que nós temos este símbolo aqui, que é o raio, esse terceiro símbolo, que simboliza o juízo de Deus, né? Aí a gente usa Romanos capítulo 6 e versículo 23. Todos pecaram, aliás não, 6 e 23. O salário do pecado é a morte. Explicando aqui que a morte é a morte física, mas principalmente a morte espiritual, morte eterna, segunda morte. Então nós levamos a pessoa a entender que porque Deus é justo, tem que ter castigo para o pecado. Nós pecamos, nós seremos castigados. Porém, existe uma grande esperança aqui que entra a boa notícia. Aqui nós temos aqui o símbolo da cruz. E o símbolo da cruz nós usamos a referência Romanos 5 e 8, porque enquanto Deus demonstra o seu amor para conosco, enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então Jesus Cristo veio e para satisfazer esta justiça de Deus e também para expressar o amor de Deus, para reconciliar esses 2 grandes atributos de Deus, Jesus Cristo veio e morreu. Agora a boa notícia é que Ele não ficou morto, ressuscitou no 3º dia, está vivo agora, e agora resta para nós aqui esse 5º símbolo, quando a gente pergunta o que preciso fazer para ser salvo. Você vê o homem lá ajoelhado, e a referência que nós colocamos lá é João 3,16, bem conhecido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Outra referência, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A salvação vem pela fé. Então nós temos um homenzinho aqui, ajoelhado, olhando para a cruz, em fé, crendo em que Jesus Cristo fez por mim. E pronto. Em menos de, eu acho que, eu não sei quanto tempo passou, talvez uns 5, 6 minutos aqui, desde que eu comecei com essa parte, eu tenho explicado o Evangelho. Se você lembrar, e esses 5 elementos, esses 5 símbolos, dá para você desenhar no guardanapo, dá para você explicar no elevador ou no corredor, dá para você, como eu fiz sábado passado, ou sexta-feira passada, desculpe, como eu fiz, eu fui numa pizzaria junto com 2 dos senhores da igreja, aí fui lá e
Quando sair, diz, ó, o cartãozinho da nossa igreja, deixa eu só explicar esses símbolos para você. Não temos direitos autorais, pode usar. Esses símbolos, na verdade, veio inspirado numa mensagem que meu irmão Daniel, lá dos Estados Unidos, pregou, em que ele sintetizou esses 5 elementos. Eu gostei tanto que eu peguei e representei de uma forma visual. É uma coisa que nós temos usado e vamos continuar usando na congregação Ebenezer. Que nosso grande, como eu falei, nossa grande paixão é que as pessoas entendam o Evangelho. Agora, se você assistiu isso e você está dizendo, puxa, isso é muito bonito, existe essa esperança, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso saber o que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entre em contato conosco, através do YouTube, através do Facebook, que nós teremos maior prazer em explicar e dar as boas-vindas para você na família dos redimidos. Pronto, gente, essa é a nossa reflexão pelo caminho de hoje. Que Deus lhes abençoe ricamente.